FMJ, você vai fazer esse vestibular? Se a resposta for sim, esse vídeo aqui é para você. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! A FMJ liberou edital e nós temos ali algumas mudanças. Você vai prestar esse vestibular de medicina? Faculdade de Jundiaí? Vamos falar aqui um pouquinho sobre as mudanças, mas antes de falar sobre as mudanças, nós precisamos entender como funciona o vestibular, como que era e o que mudou, para que faça sentido para você. Então vamos lá. Primeira coisa, como que funciona os vestibulares da FMJ. Primeiro vamos entender o nível dessa prova, as características dessa prova, depois a gente vai falar sobre as alterações. Primeira coisa que você precisa saber é que a faculdade da FMJ é uma prova nível 2. Significa que o grau de complexidade dessa prova ela é maior do que algumas provas níveis 1, como São Caetano, como a Unisa, como São Camilo. Então existem provas níveis 1, 2 e 3. A FMJ ela é classificada como uma prova nível 2. Ela é mais exigente, ela tem características próprias mais exigentes do que provas níveis 1 e menos exigentes do que provas níveis 3. Dentro desse grupo de provas níveis 2, existe ali algumas provas. A Santa Casa, no caso aqui a FMJ, a FAMECA, a Unesp, são provas níveis 2. Dentro do grupo de provas níveis 2, a FMJ e a Santa Marcelina, são duas provas níveis 2 com características semelhantes, são as provas menos complexas do grupo. Exatamente. Então olha só, a Banca Vunesp ela tem um grupo de provas níveis 1, ela tem um grupo de provas de nível 2 e um grupo de provas níveis 3. Dentro de cada nível também existem algumas classificações de provas mais exigentes e menos exigentes. Vamos pegar aqui o grupo de nível 2, que é o que nos interessa, que é da FMJ. Dentro do grupo de provas níveis 2, nós temos FMJ, Santa Marcelina, Santa Casa, FAMECA, FAMERP, Unesp. A Unesp ela é muito mais exigente do que a FMJ. A FAMECA é muito mais exigente do que a FMJ, FAMERP mais exigente. Então, dentro desse grupo de provas níveis 2, você também tem ali algumas classificações, mas não deixa de ser uma prova nível 2. Quais são as principais características de uma prova nível 2? Primeira, ela é mais extensa. Então, a prova da FMJ, nós temos 60 questões objetivas e nós temos 20 questões dissertativas. Gente, olha o cuidado que você precisa ter aí, tá? Nós temos 20 questões dissertativas, sendo que 10 são de biologia e 10 são de química. O que isso quer me dizer? A importância que essas duas disciplinas têm dentro do meu vestibular. Então, eu tenho que estudar todas as matérias que vão cair, matemática, física, química, biologia, geografia, história, tem. Só que química e biologia, você precisa dar uma atenção a mais. Por quê? Porque não é só dominar conteúdo. Você tem que dominar conteúdo, você tem que dominar critério de correção, você tem que conseguir apresentar ali muito rápido, porque é uma prova extensa. Ela é feita em 2 períodos, período da manhã e da tarde. Então, é uma prova que exige bastante aí dedicação de preparação dos candidatos. E segunda característica importantíssima de uma prova nível 2, que é da FMJ também, é a parte de interpretação. É uma prova que exige do candidato um treino na leitura, na agilidade de interpretação. Se o aluno começar a se perder muito, é uma prova que pode apresentar alguns gráficos, tabela, ela exige um grau de conhecimento um pouco mais compacto ali do candidato. Então, não é uma prova que o aluno bate o olho na questão e ele consegue deduzir o que é para ser feito. Não, ele pode até bater o olho na questão, ele entende que matéria que é, ele consegue buscar as informações, mas vai exigir do candidato um passo a passo. Isso tanto nas provas objetivas, nas questões objetivas, quanto nas questões dissertativas. Isso é importante, tá? Lembrando que nós temos 60 questões objetivas, 20 dissertativas e uma redação, e a prova é feita em 2 períodos. Beleza, Débora, eu entendi
quantas questões, eu já entendi as duas características principais dessa prova, sei que é uma prova mais exigente, mas o que mudou? Se você já prestou o vestibular da FMJ, você vai sentir essa diferença. Se você nunca prestou, você só vai começar agora e não tem alteração para você. Mas é importante que você já tenha visto uma prova anterior, até para você ter uma noção da mudança. Eu já havia falado isso em outros vídeos aqui. Este ano, todas as nossas provas da banca VUNESP, elas vão ter alterações. As mais de 40 provas que nós vamos ter esse ano, elas sofrerão alterações. Por quê? Ciclo de prova mudou, critério de correção de muitas provas foram alteradas, então existem mudanças aí pra gente. Na Jundiaí teve mudança, Débora? Sim, o ciclo mudou, o grau de complexidade das questões, todo ano ela dá uma melhoradinha, né? Então a gente pode esperar uma prova aí exigente, é uma prova exigente, sempre foi, e todo ano a gente melhora isso, mas é uma prova que mudou o ciclo. Se você comparar, depois que acontecer a prova, comparar a prova do ano passado com esse ano, você vai perceber que são bem diferentes. Por quê? Mudou o ciclo. Uma outra mudança extremamente importante para você é que várias matérias que já foram cobradas em anos anteriores, por conta dessa mudança, esse ano não estarão ali dentro da sua prova. Por exemplo, Débora, vou dar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, polinômio. Polinômio era uma matéria que aparece, tem ano que aparece, ano que não aparece, mas ela aparece ali como frequência na nossa prova. Esse ano, se você vai fazer FMJ, você não precisa se preocupar com polinômio, não tem chance de cair na sua prova. Outra coisa bacana que eu falo bastante aqui, GA. Todos os anos tem GA na prova, só que este ano específico, né, e é uma prova nível 2, tem 4 possibilidades de perguntas. Este ano só tem um tipo de questão de GA dentro da FMJ. Gente, reduziu muito ali o grau de complexidade dessa matéria. Ao invés de estudar os 4 tipos de questões, as 4 possibilidades de questões de GA, você só vai precisar estudar uma para a FMJ. Então isso vai fazer com que vocês ganhem muito tempo. E eu dei 2 exemplos aqui de matemática, mas química, física, geografia, história, biologia, todas essas matérias tiveram alterações. Então é importante. O que faz um candidato ser aprovado em menos de um ano, gente? É isso que tem que ficar muito claro para vocês. O que vai fazer e o que faz candidatos serem aprovados em menos de um ano é justamente saber desses detalhes. O que é provável, o que vai cair, o que tirou, qual que é o ciclo, critério de correção. É isso que vai te colocar na aprovação, vai te colocar na lista dos aprovados no final do ano, quando sair a lista dos aprovados aí. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado um alerta que a prova mudou e que você precisa ficar ligadinho nisso. Por quê? Tem alguém que fala, Débora, mas se eu estudar tudo, chegar lá, eu não vou perder nada que eu já estudei. Vai! Se você gastar o seu tempo estudando tudo, inclusive coisas que não vão cair na sua prova, você perde tempo de treinar o que vai cair. E às vezes alguns detalhes relevantes, principalmente em provas dissertativas, que você poderia atingir a nota máxima, você vai acabar deixando de atingir porque não treinou o suficiente. Então, foque somente naquilo que é importante para você. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!